Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Nós já fizemos vídeos sobre como se desenvolver uma estratégia de sucesso, já fizemos vídeos sobre como avaliar uma boa corretora de Forex e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a mentalidade de um trader de sucesso. Porque a pessoa pode até ser excelente como um analista, né? Analisar bem gráficos ou entender bem a parte de análise fundamental ou análise fundamentalista, mas nada disso vai adiantar se ela não tiver uma mentalidade de trader de sucesso, se ela não souber pensar como um trader de sucesso. E algum tempo atrás eu vi um post bem legal postado numa rede social de traders sobre 10 dicas de como se pensar como um trader profissional. Esse era um post feito em inglês, eu traduzi ele e coloquei no nosso blog do Forex Social, e nesse vídeo eu vou repassar todos esses pontos e comentar cada um desse post. Então, primeiro eu vou abrir o post aqui e a gente vai passando ponto a ponto e discutindo cada um deles. A primeira dica, ou a primeira coisa que você tem que ter em mente se você quiser ser um trader profissional, é você pensar e saber que trade não é um esquema para ficar rico rapidamente. Você pode ter chegado nesse universo do Forex achando que seria uma forma de você ganhar dinheiro rápido e fácil. Essa é a forma de você perder dinheiro. Então a primeira coisa é você tirar isso da sua cabeça. Então eu vou ler aqui esse primeiro ponto e depois a gente comenta. Trade não é um esquema para ficar rico rapidamente. Operar é um investimento normal que te dá retorno sobre o capital investido. Já ouviu falar de algum trader tendo 100% de retorno por mês de forma consistente? Se já ouviu falar, ele te deu alguma prova? Operar profissionalmente com uma gestão de risco correta provavelmente lhe dará um retorno de alguns poucos porcentos por mês, de 3 a 5%. De acordo com a minha experiência pessoal, 3 a 5% de retorno por mês é um número bem realista. Então, se você é o tipo de pessoa que quer fazer lucros exorbitantes com trade, por favor, reconsidere suas expectativas. Então isso aqui é uma coisa que eu já até expliquei em outro vídeo, falando sobre as expectativas corretas de se ter como trade. E a primeira coisa que você tem em mente, se você quiser ter lucros exorbitantes, provavelmente você vai operar com um risco muito alto e a chance de você quebrar sua conta ou falir sua conta, né, que a gente chama de quebrar a conta, vai ser muito grande. Então a primeira coisa da mentalidade de um trader é uma pessoa que pensa em ter um ganho constante, mas sem nada exorbitante, uma coisa que ele saber, uma coisa realista, né? Então a segunda dica dada por esse trader profissional é: você deve estar bem capitalizado. Então eu vou ler aqui. Contas pequenas podem ser prejudiciais. Esse ponto é ligado ao primeiro. Vamos explicar com um exemplo. Suponha que você tem uma conta de $3.000. Seguindo a regra de 3 a 5% de retorno por mês, isso lhe daria um retorno entre $1.000 e $1.500 por mês, o que é relativamente um bom valor para você viver. Agora vamos supor que você tem uma conta de $5.000. De acordo com a regra de 3 a 5% de retorno por mês, você teria um retorno de $150 a $250. Esse valor provavelmente não seria satisfatório para alguém que quer viver de trading, ou seja, alguém que quer ser um trader profissional, ter isso como profissão. Esse valor seria bom para você? $250? Você não quebraria facilmente suas regras de gestão de capital e assumiria mais riscos para aumentar o seu retorno? Então, essa parte que está em azul aqui é um comentário pessoal meu em relação a esse post, que é o seguinte: para você viver disso, você vai precisar de uma conta maior. Mas nada impede que você comece operando com uma conta menor para você aprender. E inclusive é o que eu sugiro. Você
começar até pode ser com uma conta de demonstração, sem investir nada. Outro ponto importante aqui ainda nessa questão de estar bem capitalizado é que você pode em corretoras como a eToro, por exemplo, que eu aconselho para iniciantes, começar com uma conta de $200 e ir crescendo essa conta aos poucos. Inclusive, com uma conta de $200, você pode ser um trader que as outras pessoas copiam e você ganhar até $10 mil por mês com esse investimento inicial de $200. Então, você deve estar bem capitalizado, mas você pode ter estratégia. Se você tiver lucros constantes com essa conta de $200, você pode ter pessoas te copiando e ter um lucro maior. Então, essa seria uma exceção a essa regra aqui. Terceiro ponto. Estou aumentando a fonte aqui para a gente tentar focar só no ponto que está sendo lido e não passar para frente. Terceiro ponto. Análise técnica não funciona sempre. As suposições que fazemos sempre possuem um percentual de falha. O objetivo principal é manter seu risco limitado. Para obter lucro constante no longo prazo, seus ganhos em suas operações de sucesso devem ser maiores que seus prejuízos nas trades que você perder. Ou seja, um trader profissional sabe que a análise técnica não funciona sempre. Ele vai ter algumas trades que ele vai perder, por mais que ele faça análise, pode ter algum dado que saia no mercado que faça com que a análise dele fale, ou o mercado se comporta de uma forma diferente. Então, o que é importante? É importante que nas trades que você acerta, na sua análise, que você tem sucesso, você tenha lucros maiores que os prejuízos que você tem nas trades que você erra. Ou seja, é o famoso relação de risco e recompensa, ou risk-reward, em inglês, inteligente. Você tem uma relação pelo menos de 2:1. Então, vamos supor que quando você perde 50 pips nas suas operações, e quando você ganha, os traders profissionais, eles tendem a ter uma relação no mínimo de 2:1, que seria ganhar 50 pips quando ganham, ou quando perder X dólares, quando ganhar 2x no mínimo, ou 3x, 4x, 5x, 10x. Alguns dizem que um bom trader, na verdade, tem relações de mais de 10:1 de risco e recompensa. Tá? Então vamos lá, próximo ponto, 4 aqui. Trade não tem nada a ver com o prever o mercado. Volta naquilo anterior. Vou ler aqui. Não tente ser esperto e sempre prever para onde vai o mercado vai. O que traders fazem é esperar que o mercado apresente certas condições que validem uma operação, ou seja, um trade setup, uma condição de entrada no mercado. Não opere sobre as regras do mercado, mas sim sobre as suas regras. Você às vezes se sente perdido e não sabe o que vai fazer? É provavelmente por causa disso, por não esperar que algumas condições se apresentem antes de entrar no mercado e ficar perseguindo o preço o tempo todo. Esperar o momento certo de abrir uma operação é muito importante e ajuda que você não se perca no processo. Ou seja, é um erro muito comum dos traders iniciantes saírem entrando no mercado sem entender por que está entrando. Um trader profissional tem bem claro as razões ou setups que fazem com que ele entre no mercado. Seja um padrão de candlestick, né, um padrão de gráfico de vela que mostre que ele deve entrar, seja porque um preço rompeu uma linha de resistência ou de suporte, seja porque um preço bateu numa linha de suporte e voltou a subir, né, fez o que a gente chama de rebound, e não ficou, um trader profissional não fica perseguindo o mercado, ou sempre achando que o preço vai fazer aquilo, ou esperando que o preço faça aquilo. Ele olha o que o mercado está mostrando e atende seus motivos para entrar no mercado.
Agora aqui um ponto muito importante para se pensar como um trader de sucesso. Uma única operação pode acabar com todos os seus ganhos de um ano. Vamos lá, vamos ler aqui. Se você usou o stop loss, né, o parar perdas, ou seja, se você usou um limite para perdas em todas as suas últimas trades, em todas as suas trades dos últimos 2 anos, mas deixou de usar em uma e assumiu o risco muito excessivo em uma única operação, essa única operação pode levar embora tudo que você ganhou em um ano. Quantas vezes você ignorou seu stop loss convencendo a si mesmo que você fecharia a trade em um preço melhor? Pode ter funcionado algumas vezes, mas se o preço for contra você mais tarde, você é forte mentalmente o suficiente para fechar uma operação com uma grande perda? Nesse cenário é bem possível que você quebre a sua conta. Ou seja, um trader de profissional geralmente trabalha com stop loss. Não vou falar sempre, porque vai sempre, mas eu conheço um trader profissional que trabalha sem stop loss. Então eu estou falando da regra. Um trader profissional conhece a sua própria psicologia, a sua própria mente. E não fica esperando o preço ir contra ele para poder ficar, nossa, será que o preço vai retornar? E isso, muitas vezes acontece, você está esperando um preço que está negativo contra você subir para ficar positivo, ele ir mais negativo, você se estrepar ainda mais. Então tenha isso em mente, uma única operação pode acabar com todos os seus ganhos de um ano. Você pode acabar com todos de um ano e pode acabar com todos de um mês, um trabalho de um mês, um trabalho de uma semana. Então, não fique esperando uma trade, torcendo para uma trade que está negativo e contra. Coloque seu stop loss e respeite seu stop loss em cada trade. Lembre disso. Uma trade pode acabar com o seu rendimento de um ano inteiro. 6º ponto. Não analise em excesso. Vou ler aqui. Analisar demais e complicar suas ferramentas vai gerar confusões e não necessariamente mais eficiência. Não adianta utilizar dezenas de indicadores, linhas de tendência, etc. Escolha algumas regras de entrada que funcionem para você e se atenha a elas. Ou seja, aqui ainda sobre esse ponto 6, muitos iniciantes se perdem num monte de indicadores que vêm, médias móveis, Fibonacci, etc, etc, etc. Se você usar indicadores, mas encher seu gráfico de indicadores, isso só vai te complicar e te fazer ficar perdido. Escolha alguns indicadores, ou nenhum indicador, se você quiser. Você pode fazer o naked trading, que chamam, né? Ou operar em gráficos nus, sem indicador nenhum. Mas, de um modo geral, o que os traders, os profissionais fazem é ter algumas linhas ali de tendência para poder entender para que lado que o mercado está indo e ter claras suas regras de entrada no mercado, seus setups. Entenda qual setup que é legal para você e opere sempre com esses. Não fique colocando muitos indicadores nos seus gráficos. 7º ponto. Ignore seu viés, que em inglês é bias. Operações requerem evidências. 3, 4 ou 5 condições que ocorrem ao mesmo tempo. O que isso aqui, quer dizer isso aqui? Ignore, por exemplo, a pessoa falando, alguém chega e fala para você, o euro vai ficar empareado com 1 para 1 com o dólar. Então você fica ali achando que o euro vai, com certeza, vai descer, né? Se a gente estiver falando no euro-dólar, nesse par. Mas isso pode fazer com que você tenha várias trades que você vai dançar por causa disso. Para você entrar, você não vai entrar porque alguém te falou, porque você acha que o euro vai descer. Operações requerem evidências, são 3, 4 ou 5. Você precisa de ter um candlestick que te mandou entrar, você precisa de ter uma linha de tendência sendo rompida, ou o preço batendo nela e voltando. Ou seja, volta naquela questão de você ter claro o seu trade setup
e entrar no mercado quando ele apresentar as condições para você entrar. E não ficar entrando no mercado só por entrar. Porque você acredita que o preço vai para um lado ou para o outro. 8º ponto. Sempre use uma abordagem de cima para baixo. Top-down. Né? Vá dos time frames mais altos para os mais baixos. Quanto maior o time frame, mais forte e invulnerável é uma tendência. Também mais vulneráveis são as linhas de suporte e resistência. Ou seja, tente começar sua análise pelos gráficos semanais, depois diários, e só então olhe gráficos menores que isso. Essa aqui é outra dica bem legal. Muitos traders iniciantes vão lá direto para o gráfico de 1 hora, de meia hora, de 15 minutos, sem olhar os gráficos de um time frame maior, o que a gente está falando aqui, um time frame acima, né? Esse é um grande erro, porque se você consegue analisar um time frame maior, você consegue ver a tendência maior e geralmente você deve entrar usando essa tendência maior. Então um trader profissional, e mesmo que ele opere no gráfico diário, primeiro ele vai lá, olha o gráfico semanal, olha o gráfico talvez até mensal para ver como é que está a tendência geral, se tem ali algum sinal de inversão de tendência, ou se a tendência aqui, ou se a tendência está se mantendo, né? Antes de começar a operar num gráfico diário. Isso é muito importante, é uma que a gente pode chamar de fator de ancoragem. Você vai estar sempre ancorado e pensando em como que aquele time frame que você está trabalhando, como que ele vai estar sendo representado depois num time frame maior, né? Isso é muito importante, não perder isso de vista. Outro ponto importante aqui, o 9º, né? Vamos lá. Operações que ocorrem a favor da tendência usualmente são mais rentáveis que aquelas que vão contra a tendência. The trend is your friend. É um ditado em inglês muito famoso. Ou seja, vou subir aqui para a gente não ficar tentado a ler o 10 antes. Ou seja, traders profissionais, eles geralmente operam a favor da tendência. Eles não ficam perseguindo tops e bottoms, né, que a gente fala, não ficam querendo achar onde que está o máximo e ali vai inverter, ou embaixo e ali vai inverter, e querendo sempre ir contra a tendência, porque se a tendência é uma tendência, a probabilidade maior que ela se estabeleça. Então volta até no anterior, se você está vendo ali num semanal uma tendência de alta, e você tudo indica que vai continuar subindo o preço, por que você vai ser burro de ir no diário e contra a tendência e vender um par? E achar que vai ir para baixo, se a tendência no semanal é de alta? É óbvio que você pode ter estratégias de pegar inversões de tendência, e elas podem ser muito rentáveis, essas estratégias. Mas você tem que ter claro quando você está indo contra a tendência e colocar seus stop loss dessa forma, e não ficar vulnerável à tendência e ficar sempre querendo ir contra a tendência. E para finalizar, como 10º ponto, em relação à mentalidade do trader, eu vou ler aqui o 10. Não desista se você tiver várias perdas em sequência. Sim, pode acontecer de você perder 10 trades em sequência. Não se preocupe, isso é normal quando se está operando. Por isso, é importante manter um bom ratio de recompensa e risco. Isso aqui é muito importante. Eu vou até aumentar aqui para ficar bem grande. Por isso que é importante, eu já até comentei em outros vídeos, você testar a sua estratégia antes e saber que pode acontecer de você perder algumas em sequência. E isso acontece com qualquer trader, e você não deve desanimar, especialmente se você testou. É lógico que você não vai ficar igual um idiota, perder 10 trades, 20 trades, 30 trades
e não reavaliar o seu sistema. Mas se você testou seu sistema antes, sabe que você pode ter algumas perdas seguidas, você não tem que desesperar quando elas vierem. Por isso que é tão importante, como está falando aqui, você ter esse ratio de recompensa e risco bom. Porque se você tiver um risco, esse ratio ou esse rating de risco e reward bom, significa que você pode perder algumas. Vamos supor que você tem um ratio de 4:1. Ou seja, quando você perde, vamos colocar aqui, $10, e quando você ganha $40. Tá? Números fictícios. Significa que você pode perder 4 trades e ganhar uma. Você vai ficar no 0 a 0. Ou se você perder 10 trades e ganhar 3, você ainda vai ficar no positivo. Certo? Então, é isso. Esse post, se você quiser, ele tá lá no nosso blog do Forex Social. Eu vou colocar o link nas descrições do vídeo. Vou colocar também um link para a fonte original desse post em inglês, caso você tenha interesse em ler. Tá? Aqui embaixo do post tem um link para a eToro, que é a corretora que eu sugiro para todo mundo que está começando. Se você tiver alguma dúvida, eu sugiro que você comente, deixe um comentário aqui no post. Eu vou responder todas as dúvidas ou comentários. Tá aqui o post todo, em tamanho normal. Antes de acabar, eu vou falar uma 11ª dica aqui, que é muito importante, que eu pensei aqui agora. O mais importante como um trader é você se manter no jogo, tá? Porque muita gente começa e quebra a conta e sai. Então, se você está se mantendo no mercado, você já é um vencedor. Tente operar com risco baixo para poder sempre estar lá operando, porque um dia vai vir uma operação que você vai fechar com um ganho legal. Essa é a minha dica 11 aí, tá? Mantenha-se no mercado. Um abraço, até o próximo vídeo.